Muito boa noite. Estamos nos aproximando do nosso horário das preces e radiações às 20 horas. Vamos nos reunindo aqui nesse grupo, buscando unir os nossos esforços, unir as nossas vibrações, os nossos sentimentos e passarmos então a produzir energias benfazejas às criaturas em necessidade. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Temos um minuto ainda. A Sociedade Espírita cumprimenta a todos. Esta é uma promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, situado no bairro Ipanema, em Porto Alegre. Congregamos assim corações amigos, fraternos, para produzirmos energias benfazejas e distribuí-las aos que estão em necessidade, tanto quanto todos nós que aqui estamos participando receberemos igualmente essas energias. Vamos fazer então a nossa prece de abertura, pedindo aos amigos espirituais as suas bênçãos, a sua assistência, para que nesses momentos que aqui estamos, no decorrer desses 30 minutos, possamos nos tornar verdadeiramente criaturas úteis, mas, sobretudo, que estejamos movidos pelo sentimento da doação, da caridade, da fraternidade e de acolher os corações aflitos para poder consolá-los. Assim, em nome desses benfeitores que nos acompanham, dos dirigentes espirituais da nossa Casa Espírita, iniciamos a tarefa que nos compete realizar nesta quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 24, a candeia debaixo do alqueire, e o item é o 7. O Espiritismo, hoje, projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência, se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que for tornado oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente reduzido o número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Então ficamos com essa leitura do Espiritismo ir revelando pouco a pouco estas verdades que muitas vezes nós não aceitamos de pronto, de imediato, porque nos falta a base da compreensão, a aquisição do saber e também o toque sutil
da inteligência que vamos desenvolvendo pouco a pouco. Naturalmente que alguns que possamos dizer são baldos de inteligência, mas isto se dá no campo atual da atual reencarnação. Não quer dizer que a criatura não tenha potenciais ou já não tenha desenvolvido uma inteligência mais avançada. É que nesta atual jornada ele está fazendo esse estágio justamente para desenvolver outra área. Então não podemos fazer um julgamento retilíneo das criaturas. Vejo que encontramos sabedoria em muitos irmãos nossos que são analfabetos das letras, mas são detentores de sabedoria. E há doutores, conhecedores das letras, mas não detêm sabedoria, detêm conhecimento. Então, cada um vai se revelando, cada um vai absorvendo estas verdades, vai trabalhando-a, para que também possa, por sua vez, avançar mais e mais nessa escala evolutiva. Não podemos olhar a criatura só pelo viés da atual reencarnação. E como nós outros aqui não temos essa possibilidade de observar as reencarnações transatas e as aquisições dessas criaturas, não há como nós dizermos esta é mais sábia que aquela outra. Na atual jornada, podemos sim dizer este é mais sábio que aquele outro ali, nessas circunstâncias, nesta jornada evolutiva, nesta existência atual. Então, tudo é revelado pouco a pouco, na medida em que nós vamos tendo as condições de absorver essa revelação. Vamos à nossa irradiação. É importante que acompanhemos todos estas vibrações, mas sobretudo que saibamos acompanhar o pensamento que aqui irei expor, a fim de que possamos somar e nos somar uns aos outros, porque junto a nós estará presente um benfeitor, o nosso espírito protetor, o nosso anjo de guarda. Temos também espíritos familiares, espíritos amigos que estarão nos acompanhando, como estão permanentemente conosco, mas especialmente nesta hora, nesse intervalo de tempo que aqui dedicamos a preces e irradiações, esses nossos irmãos estarão conosco, somando-se aos nossos esforços. Assim é que nós, em nome de Jesus, reunimos-nos para formar um grupo homogêneo em vibrações, em sentimentos, em desejos, em vontade, para buscar, não só para nós, mas principalmente para o nosso próximo, o que eles mais precisam, segundo a ótica de Deus, segundo a vontade do Pai. Portanto, nós fazemos nesse instante parte de uma equipe que se expressa nos dois planos da vida, o material e o espiritual. Que possamos, mestre amigo, nesta hora, lembrarmos dos nossos familiares e pedir por eles a tua intercessão, a tua ajuda. Estejam eles saudáveis ou enfermos. Estejam esses irmãos nossos, dos nossos familiares, encarnados ou desencarnados. Nós estamos vibrando a favor deles, para que cada um receba segundo as suas necessidades, envolvendo-os em amorosidade, fraternidade, desejos para que eles também libertem-se das suas percepções e possam distinguir aquilo que está sob o véu das revelações da verdade. Não queremos que eles fiquem aprisionados somente nas nossas saudades, dado que hoje estamos distantes uns dos outros sem podermos nos visitar, e mesmo aqueles que desencarnaram,
possamos dar a eles a condição de liberdade, para que se expressem, para que possam então dignificar a sua vida, fazendo o que lhes seja útil. Perdoe, Mestre, se ainda não sabemos nos adequar à lei divina. Se ainda cometemos algumas infrações, se erramos aqui ou ali, perdoe-nos. Porque através do teu perdão, nós poderemos agora oferecer algo de melhor de nós. Reconciliado conosco mesmos, queremos te pedir pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, em qualquer local, em qualquer hospital, ou mesmo os que estão nos lares ou nas ruas, porque não podemos desconsiderar os nossos irmãos moradores de rua, que fizeram essa opção ou foram impostos a esta condição. Carecem da nossa assistência, precisam dela. Mas também oramos pelos familiares destes, que experimentam angústias, aflições, que experimentam a incerteza, alcançarão a cura, irão recuperar a sua saúde física, mental e espiritual, ou não? Deixamos assim depositados nas mãos de Deus esta decisão, porque o que desejamos é o melhor para cada um deles, e que tenhamos o nosso coração sereno e a nossa mente pacificada para aceitar as decisões de Deus, sem tentar, de forma alguma, nos rebelar contra as decisões divinas. Pedimos também, Mestre, pelos nossos irmãos que optaram por fazer o mal. Perdoe-os, eles não sabem o que estão fazendo. É a forma que eles encontram ou encontraram para se expressar ante os demais e para dizer de uma forma que talvez eles não consigam dizer de forma diferente, expressando o seu pedido de socorro. Realizam o mal porque estão nesta aflição, estão perdidos em si mesmos e não conseguem, então, divisar outra forma de se expressar. Ninguém encarna para fazer o mal. Todos reencarnamos para fazer o bem. Em determinada situação nós nos equivocamos e pensando que estamos fazendo o mal ou bem, cometemos o mal. É a nossa pouca percepção da verdade. É esse obscurantismo que ainda nos encontramos com relação à sabedoria, que buscamos a cada instante, mas nem sempre sabemos buscá-la, adquiri-la e fazermos dela a nossa prática diária. Perdoe, portanto, os que fazem mal. Perdoe também as suas vítimas, Mestre, porque estas muitas vezes agasalham em si o desejo da vingança, também, por sua vez, igualando-se ao seu agressor, o seu algoz, fazendo ou desejando o mal. Eles também estão enfermos da alma e precisam da nossa assistência. Mas se souberam compreender, se já perdoaram, rogamos a eles que estendam esse perdão também para os demais, para que possamos, nesta humanidade de mais de 7 bilhões e 700 milhões de criaturas, fazermos a diferença. Significa fazer o bem. Não importa a quem, mas que saibamos fazer esse bem, atendendo à lei divina. Peço-te, Mestre amigo, pelos nossos irmãos que estão escravizados pelos vícios,
pelas drogas, lícitas ou ilícitas. E nestes instantes em que nos encontramos segregados nos lares, nem sempre temos a tranquilidade de lidar com os nossos irmãos em necessidade, nas suas abstinências, nas suas carências naturais. Que sejamos fortes para atendê-los, que tenhamos sabedoria para lidar com eles. Mas aqui viemos te pedir, Mestre, misericórdia para todos, não só para os que estão sob o guante do vício, mas para aqueles que viciam também, comercializando as suas drogas ou produzindo-as. Eles ainda não sabem as consequências dos seus atos. Dia virá que dar-se-ão conta, e é nesse dia, quando derem-se conta, é que a nossa prece será utilizada a seu favor, oportunizando que se reequilibrem e possam dignificar a vida, agora reparando o mal, fazendo o bem, conforme nos ensina o apóstolo João, que o amor cobre a multidão de pecados. Pecados esses que muitos de nós cometemos em várias oportunidades de nossas existências. Por exemplo, a prática do aborto delituoso. Perdoe essas criaturas, Pai. Elas não sabem o que fizeram ou o desejo do que estão tentando. Que elas possam se esclarecer na medida em que vão conhecendo a vida espiritual. Perdoe esses que estão nesse processo dos abortos delituosos. Envolvemos todos em misericórdia. Compaixão para eles, Mestre, mas também para aqueles que foram abortados, a fim de que também possam se libertar, para que não guardem sentimentos de raiva, desejo de vingança, porque nada disso será a opção melhor que deverão tomar. Que os seus corações se asserenem, que suas mentes se tranquilizem, porque logo que possível poderão reencetar uma nova jornada reencarnatória. Quero te pedir pelos nossos irmãos que desencarnaram há pouco. Assista-os em suas necessidades, Mestre. Eles carecem desses recursos. Estão nesse limiar e ainda guardando os ecos da matéria densa, mas já observando as claridades da espiritualidade. É porque ainda tem dúvidas. Não sabe se estão lá ou se estão cá, porque os apelos ainda são insistentes. Mas gostaríamos de envolver todos eles em vibrações de harmonia, de serenidade, de paz de espírito, de confiança e esperança. Os que aqui ficaram saudosos, derramando muitos deles lágrimas por vários instantes, console-os. Que tua mão benfazeja toque esses corações saudosos, consolando-os, apaziguando as suas mentes, fazendo com que os seus corações busquem a sintonia das harmonias divinas. Não podemos esquecer que aquele ente querido que partiu está indo ao encontro de seus outros parentes e seus outros afetos,
no mundo dos espíritos. Desejamos a eles, os que estão indo, os que já foram há pouco, que este reencontro com os amigos espirituais, os seus familiares espirituais, seja planificado de bênçãos, de alegrias, de boas-vindas. E aqui, nós que estamos ainda no corpo denso, possamos dizer a cada um deles: vá tranquilo. Aqui nós estamos vibrando para que a tua volta seja verdadeiramente triunfal. Não te preocupe conosco que ficamos, porque estamos bem nas bênçãos de Deus. Preocupa-te contigo mesmo e enfrente esta transição com alegria, com determinação, confiança e esperança. Quero te pedir, Mestre, pelos nossos irmãos que cometeram suicídio, amargam decepções que talvez sejam difíceis de serem compreendidas por nós, mas eles experimentam estas angústias, dado que pensaram terminar com as suas dores, com seus sofrimentos, e eles se tornaram piores, mais angustiantes, mais aflitivos, e não sabendo como lidar, porque o resultado foi inverso do que desejavam. Eles precisam da nossa prece, das melhores vibrações que possamos enviar a eles, abraçando-os, envolvendo-os em vibrações amorosas, pacificantes. É tão bom poder ajudar alguém, mesmo os desencarnados, em especial o suicida. Mas também te pedimos, Mestre, pelos nossos irmãos que, em sendo suicidas contumazes, encontram-se atualmente reencarnados. Precisam superar obstáculos que talvez para nós outros seja fácil, mas para eles requer uma dose bastante elevada de determinação, de coragem, de vontade, que nem sempre eles encontram em si mesmos. Pois sejamos nós os fornecedores dessas energias encorajadoras, a fim de que eles possam vencer esses obstáculos e transitar por essa reencarnação, saindo-se dela vitoriosos, porque já não cometeram mais o suicídio. Por outro lado, temos os nossos irmãos que nesse instante estão pensando, planejando ou tentando o suicídio. É uma verdadeira pandemia. O número de nossos irmãos que tentam o suicídio é assustador. Que talvez não tenhamos uma dimensão, mas envolvemos todos eles nestas vibrações de coragem, de vontade de viver, de esperança, para que eles não sintam-se solitários, mas pelo contrário, a nossa solidariedade seja o móvel da sua desistência, em sabendo que não estão sós e que podem contar conosco. Talvez eles se animem, se encorajem,
para pelo menos adiar o tentame, mudar essa ideia, esse pensamento e poder olhar a vida através de um olhar de dinamismo, de otimismo, de esperança, de confiança na providência divina. Dado que o único fator permanente em nossa existência é exatamente a impermanência. Porque tudo muda de segundo a segundo. E queremos que eles também sejam vitoriosos sobre si mesmos, mesmo com o auxílio, a vitória é toda deles. Queremos orar, Mestre, pelos nossos lares. Lares que estão sendo visitados por esses espíritos benfazejos, ajudando-nos a harmonizar o ambiente, a fazer a asepsia de todo o nosso lar. E mentalmente vamos visitar todos os cômodos, um a um. Enquanto fazemos essa visita mental, o ambiente está sendo harmonizado, asepsiado. Estão sendo atendidos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, atendendo-nos naquilo que seja essencial para a nossa vida. Também pedimos, Mestre, nesta hora, pelos nossos conhecidos, amigos, que estão passando por dificuldades, que experimentam aquilo que chamamos de dificuldades. É só uma experiência, mas que essa experiência possa ser coroada de sucesso, principalmente ao envolvê-los em bênçãos. Queremos pedir também por todos os nossos irmãos cujos nomes estão escritos em nossa casa espírita, ou na casa espírita de cada um de nós. E nesse momento eles recebem essa assistência. Deixamos nas tuas mãos, Mestre, o nosso pedido, para que tu possas atendê-los segundo os desígnios de Deus. Pedimos também bênçãos para os que estão reencarnando, estão vindo ter conosco, somando-se a essa população, trazendo as suas próprias experiências, talvez experiências muito maiores do que as nossas, a fim de que a humanidade continue a sua progressão espiritual, moral e ética e intelectual. Porque todos nós somamos para a grandeza desta humanidade e que a nossa contribuição seja, com relação a esses que estão reencarnando, uma contribuição de amorosidade, uma contribuição de acolhimento fraternal, baseado nas obras que realizamos, na transformação moral que tenhamos adquirido, para que eles possam também nos ver como alguém que palmilhou e preparou algum caminho
que eles agora por este caminho transitam com mais facilidade. É o legado que deixamos para os que vêm nos substituir. Assim como aproveitamos dos nossos antepassados o caminho que eles fizeram para nós, e chegamos onde chegamos hoje. Por isto peço, Mestre, abençoe os nossos antepassados, recentes ou distantes, nas datas. Somos fruto do caminhar que eles trilharam. Nos aproximando do final, vamos rogar ao benfeitor presente que nos envolvam em vibrações de amorosidade. Eles vertem do alto energias sutis que envolvem-nos por completo. Essas energias penetram o nosso corpo físico, alcançam o perispírito e o espírito, trazendo-nos as energias de que carecemos. Também pedimos a esse benfeitor que magnetize a água, para que ao fazer uso dela, possamos suprir de imediato algumas energias mais vitais. São bênçãos derramadas pelas mãos do Divino Amigo, trabalhadas por estes benfeitores que estão junto a nós agora. E ao olharmos para dentro de nós, vamos identificar esta energia benfazeja, realizando as transformações. Vamos percebendo os seus efeitos, agradecendo ao Pai por esse momento, por esta reunião fraternal e virtual, que graças à inteligência do homem nos foi propiciado realizar hoje. Que saibamos fazer bom uso de nossas inteligências. Graças, Pai, te damos pela vida, pela natureza que harmoniza-nos a existência, nesse intercâmbio permanente, onde cedemos em benefício do próximo as energias que já utilizamos, mas que as transferimos também para outros seres da natureza. É tão bom viver nesse planeta, Mestre. Perdoe aqueles que se equivocam, que optaram pelo mal. Eles estão em desespero. Perdoe-nos, se nem sempre conseguimos manter a esperança e a vontade. É hora de recolhermos a sementeira que realizamos. É hora de verificarmos a qualidade dos frutos que porventura tenhamos plantado. É hora de repassarmos em revista as nossas atitudes. Ajude-nos, portanto, a identificar os nossos desvios,
a fim de que possamos voltar ao caminho e executarmos em nós próprios, no convívio com o nosso próximo, as bem-aventuranças. Agradecidos pela participação de todos, abraçando-nos virtualmente, nos despedimos, aguardando uma próxima oportunidade para o reencontro com as bênçãos de Deus. Assim seja. Muito obrigado pela participação. Convido-os para uma nova atividade amanhã, a exposição doutrinária da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, nesse mesmo Facebook, às 16 horas. Até lá, tenhamos uma boa noite e muitas bênçãos. Fiquemos com Deus.